E aí pessoal, eu sou o Pedro e nesse vídeo eu irei contar a história completa do Flashpoint, então vamos à história. Parte 1, Estrada para o Flashpoint. A história começa com a cidade calma, porém é Central City, e um homem em uma moto surge em um portal e corre pela cidade falando que precisa encontrar Barry Allen. Posteriormente vemos o Barry chegando atrasado no departamento de polícia e a Iris mandando mensagem avisando sobre um piquenique. Porém logo ele teve que sair devido a um caso, um herói de 90 anos morreu. Barry tira suas digitais e manda para análise, enquanto isso ele liga para Iris avisando que não poderia ir ao piquenique, e ela pergunta o que tinha de errado com o Barry, pois o Barry poderia correr até ali e avisar pessoalmente, e isso duraria menos tempo do que ligar. Pergunta por que ele não queria ver ninguém, e ele responde que não consegue parar de pensar no espelho que a galeria de vilões despedaçou na outra semana, onde ele conseguiu ver sua mãe, conseguiu ver ela viva no presente e não no passado. E ele se culpa pela morte dela, porque Tawny tirou por ele ser o Flash. A Iris tenta pedir para ele ir, nem que seja por 1 minuto, mas a análise das digitais estava pronta e ele desliga falando que não podia. Com a análise, eles descobrem que na verdade o herói morto se chama Homem Elástico e que ele tinha 16 anos até semana passada. E o Barry deduz que o garoto se injetou o Gin Gold, um extrato que fazia o garoto conseguir seus poderes, e diz que houve um caso de sumiço no Museu do Flash há 2 meses. Diz que esse extrato provavelmente acelerou seu envelhecimento e fala que para esse caso vão precisar de alguém tão bom quanto Patty Pivot. Porém, ela foi embora para Blue Valley há um tempo, pois não queria mais se envolver com corpos mortos. Posteriormente, o Barry tenta ligar para Patty, porém ocorre um blackout no prédio e o homem do início da história passa pelas janelas de seu laboratório destruindo tudo e o Barry o segue. Até que chega um momento que os dois param e o homem se revela como o próprio Barry Allen e diz que está ali para salvar o mundo da maior anomalia temporal da história. Ele explica que canaliza a força de aceleração em sua moto e confirma que o Barry é o próprio gerador da força. Após isso, explica que ele é de uma terra paralela entre 51 do multiverso e fala que todas elas dependem dessa terra para sobreviverem e que ele está ali para impedir uma anomalia que iria mudar a história dessa terra e assim de todas as outras. O Bart chega e pergunta se o Barry realmente acredita nessa história. Após isso, o Barry da Terra Paralela, vou chamá-lo aqui de Barry 2, obtém informações sobre o Bart e diz que por ele ser do futuro seria o que mais iria sofrer com a tempestade temporal. Ele diz que normalmente sua moto cósmica consegue avisá-lo sobre disrupturas temporais, mas que dessa vez foram tantas que seus circuitos explodiram, mas que após consertá-lo descobriu que o problema vem de dentro da força de aceleração. Eles perguntam como podem ajudar, mas o Barry 2 diz para ficarem fora de seu caminho e sai dali. O Barry o segue, mas o Barry 2 diz que resolveria isso sozinho e que não precisaria da ajuda do Flash, que só informou sua presença por cortesia e então consegue drenar a força de aceleração do Flash temporariamente. Após isso, o Barry manda o Bart para casa e diz que conseguiu um fio de cabelo do Barry 2 quando ele retirou o capacete, que analisaria se ele é realmente uma versão sua, e diz que resolveria isso sozinho. O Bart pergunta se o Barry está o afastando, pergunta se ele não foi ao piquenique por causa dele, mas o Barry tenta dizer que isso não tinha nada a ver com o Bart. Porém, o Bart pergunta por que o Barry não passa um tempo com ele, não passa um tempo com a família, se preferia que ele não tivesse voltado e vai embora com raiva. Após isso, o Barry confirma que o Barry 2 possui o seu DNA, e ele ouve uma voz, e era a Patty. Ela diz que foi visitar a mãe Keystone até que ouviu a mensagem do Barry e decidiu vir, e eles dois se abraçam. O Barry explica que precisa da ajuda da Patty para analisar o sangue do Homem Elástico, e caso realmente tivesse Gin Gold, o caso seria excluído, mas se não, teria um assassino por aí. Mas ela responde que não pode fazer isso, que ela não quer se envolver com esse tipo de problema. Então Barry recebe uma ligação do diretor Singh, mandando ele para outro caso. Ele e a Patty chegam, e o Singh fala que o homem, apesar de parecer ter 100 anos, é um aviador de 30. Eles veem a marca de um único pneu perto dali e deduzem ser de uma moto. Após isso, eles encontram uma criança dentro de um container. Na delegacia, tentam falar com o garoto, mas até agora ele não disse nada. Porém, quando ele vê a Patty, vai correndo abraçá-la, e então ela diz que levará ele para comer algo e tentar conversar com ele. Após isso, vemos o Barry 2 analisando mais um assassinato, e quando a polícia chega, ele foge dali. O Barry fala que a marca do pneu pertencia ao mesmo motoqueiro que destruiu a janela da delegacia. O policial pergunta se ele acha que este motoqueiro está ligado aos assassinatos, e o Barry responde que ele estava na cena do crime. Após isso, aí eles mandam uma mensagem para
para o Barry, falando que ele precisa ir para casa urgentemente. E ele vai correndo e todos estavam sentados para conversar com ele. Ele se senta e Iris fala que o Bart contou que o Barry não foi ao piquenique por causa dele. O Barry tenta explicar que não foi isso, mas a Iris pede para ele se abrir com eles. O Barry diz que não tem tempo, que tem alguém roubando décadas de vidas de outras pessoas. E o Jay responde que o Barry estava roubando a sua própria vida, que com a velocidade ele encontrou algo para correr por, ao invés de algo para correr de. O Wally diz que nunca teve um pai até conhecer o Barry, que sempre teve a esperança do Flash ser o Barry Allen e não o contrário, que o Flash o ensinou que cada segundo era importante, mas que de alguma forma ele havia se esquecido disso. O Bart só fica em silêncio e o Barry tenta falar com o garoto, mas o Bart fica com raiva e diz que o Barry não tem passado qualquer tempo com ele, que era para o Barry ser o Flash, alguém para ele admirar, e então ele corre dali. Porém o Barry 2 pega o Bart e o arremessa. Ele pede desculpas e diz que seria rápido, porém o Barry chega e protege o garoto. O Barry 2 diz que Anomalia é um garoto perigoso, ou seja, o Bart, que fará isso pela segurança da linha do tempo. Enquanto isso, a Patty está em seu laboratório e em um monólogo ela diz que saiu da cidade por causa do Barry e que agora ele era casado. Até que o garoto que ela estava cuidando chega ali. A Patty tenta falar com ele, porém o garoto manda ela calar a boca. Ele diz que foi mais complicado do que imaginou. Roubar anos de vida das pessoas e desbloquear poderes da força de aceleração negativa e se revela como Flash Reverso. O Barry consegue parar o Barry 2 e após isso o bastão do Barry 2 revela que o Bart não é Anomalia e ele pede desculpas pelo que fez. Enquanto isso, o Reverso está prestes a matar a Patty. Ele diz que quando rouba o tempo das pessoas, ele tem flash de suas vidas. E diz que talvez aprenda algo com a Patty devido à sua relação com o Barry. Porém, o Flash e o Barry 2 chegam a tempo. O Barry retira ela dali enquanto o Bart segura o Flash Reverso. O Barry 2 consegue pegar ele e manda os outros evacuarem o prédio. Que o Tawny sabia que ele estava rompendo sua conexão com a força e que quando acabasse tudo em um raio de 30 metros envelheceria até o pó. Enquanto isso, o Tawny consegue resistir e atinge o Barry 2. O Reverso fica em choque quando descobre que aquele era um Barry de outra terra. Ele fala que nunca pôde matar o verdadeiro, a não ser que estivesse disposto a pagar a sua própria linha do tempo, algo que ele nunca faria. Barry e Bart vão correndo até o Reverso, porém ele consegue matar o Barry 2, reduzindo ele até o pó. O Barry luta com o Reverso e diz que acabará com seus planos, mas o Reverso responde que isso foi só um experimento e que desbloqueou novos poderes da força de aceleração, e com isso a morte da mãe do Barry seria só o começo, e que tornaria sua vida ainda mais miserável. Então ele foge dali e muda sua idade, se misturando com as pessoas. Assim ele consegue despistar os dois. Posteriormente, Bart e Barry se resolvem e após isso Barry vai conversar com a Patty. Ela diz que o que aconteceu mostrou de novo porque ela não deve ficar ali. O Barry diz que ela é uma ótima analista que poderia ajudar muito mais pessoas ali do que em Blue Valley. Ela pergunta se deveria ficar só pelo emprego e não por algo mais, mas logo se desculpa e diz que não queria tornar isso algo pessoal. Fala que quando Barry começou nos laboratórios era alguém distante e obcecado pelo caso de sua mãe, que ela tentou ajudá-lo, mas que sabia que tinha que esperar que o caso fosse resolvido, mas que isso nunca aconteceu e que o Barry se abriu com outra pessoa. E o Barry responde que ela sempre seria sua amiga e que espera que ela volte a Central City. E eles se abraçam. A Iris chega e ela e o Barry vão a um restaurante. A Iris diz que ama o Barry e que confia nele, e por isso se preocupa. Fala que o Barry está regredindo emocionalmente e que está se fechando novamente. Ele fala que agora sabe que sua mãe morreu por sua causa. A Iris tenta dizer que não, mas o Barry responde que foi por um inimigo que ele fez, que quando se tornou Flash conseguiu esquecer isso e seguir em frente com a ajuda da Iris. Mas que agora que sabe que foi o Reverso, essas feridas voltaram, e que amanhã seria o aniversário de sua mãe. A Iris diz que entende e que está ali para ele, que a família era para essas coisas e diz para o Barry não afastá-los. E ele pede só mais um dia sozinho para processar tudo. No outro dia, o Barry vai até o túmulo de sua mãe e uma chuva de raios acontece. E ele diz que tudo estava mudando. Parte 2, Flashpoint. A história começa com uma narração dizendo que existe somente uma coisa que ele sabe na vida. E então vamos ao Barry e sua mãe que estão no trânsito com o carro enguiçado, sem ninguém vir ajudá-los. O garoto diz que se fosse com ele, ele ajudaria. E sua mãe responde falando que
sabe disso, mas diz para ele não se preocupar, que somente ela conseguia consertar aquele carro. E vamos ao Barry em seu laboratório, tentando resolver o assassinato de sua mãe. E posteriormente vemos ele sendo atingido pelo raio. Novamente voltamos à narração e a pessoa diz que sabe que certas coisas são por acaso e que outras acontecem porque fazemos acontecer. Diz que Barry Allen foi assombrado pelo passado, mas que quando se tornou Flash deixou os fantasmas para trás. Que ele encontrou o amor, uma família e que pela primeira vez na vida ele tinha amigos. Fala que o Barry pensou ter deixado o passado, mas que alguém não o deixaria esquecer e que quando Barry pediu sua ajuda ele virou as costas. E diz que não é o herói dessa história, que é um homem corrompido por sua própria dor, um homem com muito sangue em suas mãos, que ele não tinha mais nada pelo que viver até conhecer o Flash. O Barry está dormindo em sua mesa. Ele esteve fazendo turnos de 18 horas para encontrar provas do assassinato da Miss Alquimia, mas o diretor Singh não se importa e reclama pelo Barry estar dormindo. Diz que eles sabem quem cometeu o crime, mas que necessitam de provas para desmascarar o maior herói de Central City, o Cidadão Frio. Barry questiona se o Singh não quis dizer Capitão Frio da Galeria de Vilões, e ele pergunta o que era essa Galeria de Vilões, até que a Patty chega avisando que estava acontecendo um tiroteio entre o suposto herói e o flautista do lado de fora do Museu do Cidadão Frio, e o Barry some dali, mas percebe que o anel do Flash havia sumido e acaba tropeçando na escada. Enquanto se levanta, ouve uma voz o chamando e era a sua mãe. Enquanto ele tenta processar o que estava acontecendo, ela diz que ele havia prometido levar ela para jantar por ser o seu aniversário. Ele se pergunta como ela estava ali, deixando a Nora sem entender nada. Ele dá um abraço nela dizendo que é muito bom a vê-la. Do lado de fora, o Barry questiona onde estava seu pai e ela pergunta se ele bateu a cabeça, porque o pai dele morreu há 3 anos atrás de um infarte. Ela pergunta o porquê do Barry está tão estranho e ele revela ser o Flash e que alguma coisa estava errada. Porém, ela não sabia quem era o Flash, nenhum outro herói que ele pergunta, a não ser o Batman. Gotham City. O Batman persegue a Yo-Yo no telhado do Cassino Wayne, até que ele a captura e pergunta onde estava o Coringa e ameaça matar ela. Diz que os gêmeos do Juiz Dente foram sequestrados e que o Coringa estava com eles, mas ela responde que mesmo que soubesse não ajudaria ele e que eles já deviam estar mortos. E então o Batman joga do telhado, porém o Cyborg a salva. E posteriormente ele vai conversar com o Batman e projeta um holograma que comunica eles com diversos heróis. E ele diz que precisam de sua ajuda. Depois disso, vemos o Barry e sua mãe no jornal de Central City. Ele diz que encontraria uma garota que seria rápido e então entra no local procurando a Iris. Porém, quando a encontra, vê que nesta realidade ela se casou com outra pessoa. Do lado de fora, vemos a Nora e ouvimos uma voz dizendo que bom a vê-la viva, senhora Allen. E uma silhueta. Saindo do local, o Barry diz a sua mãe que jantariam mais tarde e pede seu carro emprestado, pois precisava encontrar uma pessoa. De volta ao Batman, Cyborg diz que mais de 100 milhões de pessoas morreram quando o Aquaman afundou a Europa, e mais 32 milhões quando a Mulher Maravilha conquistou o Reino Unido, e que ambos querem dominar o mundo. Após isso, pergunta quem estava com ele, e a moça Elemento responde que ajudaria, pois tem muito tempo que ela não é convidada para nada. Alguns outros, como o Cidadão Frio e o Flautista, brigam, assim como Farouk e o Renegado, mas o Cyborg diz para esquecerem o passado e focarem no futuro, e que amanhã seria tudo ou nada, e eles se acalmam e aceitam com a ajuda do Batman. A magia do Sexteto Secreto recusa, porém sua equipe faz uma votação e ela acaba perdendo. Algumas das crianças Shazam não querem lutar e a Mary tenta dizer para trabalharem como uma família, mas o Fred diz que somente ela e o Billy eram de fato uma família, e o resto só era um bando de crianças que foram presas em um metrô. E o Eugene diz para perguntarem ao Capitão Trovão, e eles se transformam no Shazam, que diz que a Mulher Maravilha causou uma boa impressão nele e que agora ele retribuiria. Porém, o Batman não aceita a proposta de se juntar a eles. O Cyborg tenta convencê-lo, mas o Batman diz que é melhor que o mundo acabe mesmo. E então, sem a ajuda do Batman, todos os outros desistem. Voltamos ao Barry, que está no trânsito indo para Gotham. Posteriormente, ele chega na mansão Wayne e entra no lugar. Ele vê tudo em ruínas, mas acha a entrada da Batcaverna. Ele observa o local e então voltamos à narração, que agora descobrimos ser do Batman.
Batman. Ele diz que quando conheceu Barry Allen, quase matou ele, mas como ele disse anteriormente, ele não é o herói dessa história. O Batman bate no Barry perguntando quem ele era, porém o Barry grita chamando o Batman de Bruce, mas ele diz que o Bruce estava morto, e então o Barry entende que na verdade aquele era Thomas Wayne. Vamos ao Slade, que está navegando e sua tripulação avista um outro navio, e ele manda prepararem as armas, porém ele vê que as pessoas do outro navio foram completamente dizimadas, e é mostrado que eles estão em Paris e a cidade está completamente afundada. Ele manda darem meia volta com o barco, porém eles são atingidos e vemos o Aquaman, que rapidamente mata o Slade. Gotham City. O Thomas pega o braço do Barry e quebra seu dedo e fala que vai quebrar cada osso de seu corpo até que ele diga quem ele era. Ele tenta dizer que seu nome é Barry Allen, o homem mais rápido do mundo e mais conhecido como Flash. Porém, o Thomas continua o espancando e diz que ele não foi rápido o suficiente para desviar. O Barry tenta dizer que perdeu seus poderes e que não era seu inimigo e consegue golpear o Thomas. Porém, ele continua sendo espancado até que começa a gritar de dor na cabeça. Ele começa a ter memórias dessa nova realidade. Ele lembra do Aquaman inundando a Europa e a Mulher Maravilha dominando Londres. E agora suas memórias estavam sendo sobrepostas e tudo aquilo era real. E o Thomas diz que pela primeira vez o que ele disse faz sentido. Então, de repente, o anel do Flash surge no chão. O Barry pega o anel e diz que provaria ao Thomas que o que ele disse era verdade. Porém, quando ele libera seu traje, na verdade era do Flash Reverso. O Barry diz que eles poderiam estar sendo observados sem nem mesmo perceberem. Ele explica que Tawny é um cientista do século 25 que replicou o acidente que lhe deu os poderes de velocidade, se tornando o Flash Reverso. Ele diz que Tawny quer que ele saiba que está por trás de tudo isso, que Tawny é tão rápido quanto ele costumava ser, só que ele tem poderes a mais, como mudar a história. Ele explica que quando era criança, sua mãe foi assassinada e seu pai foi condenado por isso, que ele passou toda a sua vida estudando forense para encontrar o verdadeiro culpado, mas que seu pai morreu na prisão e que ele nunca achou um suspeito, até que ele se tornou o Flash e descobriu que quem fez isso foi um inimigo que ele nem havia feito ainda, que foi uma vingança em reverso. E Tawny matou a sua mãe, mas que nesse mundo ela estava viva e que ninguém conhecia o Superman, Aquaman e Mulher Maravilha estavam em guerra e que o Bruce havia morrido. O Thomas pergunta se em seu mundo o Bruce sobrevive, o que acontece com ele, e o Barry explica que o Bruce é um de seus melhores amigos e que ele se torna o Batman. E então o Thomas pergunta se o Barry poderia trazê-lo de volta e ele diz que precisa encontrar o Flash Reverso e forçá-lo a reescrever a história do jeito que ela era antes, mas que agora a prioridade era recuperar sua velocidade. Londres, Nova Temícera. Vemos o Steve Trevor fugindo das Amazonas, porém ele é pego por Diana, que tenta forçá-lo a dizer quem ele era usando o laço da verdade. Porém, ele consegue existir por bastante tempo, mas o laço consegue ser mais forte do que ele. E então ele revela que é o coronel Steve Trevor e que estava ali para achar Lois Lane. Diana pergunta quem é Lois Lane e ele responde que é uma repórter que tem estado infiltrada em Nova Temícera nos últimos 8 meses, coletando informações sobre as Amazonas para o ciborgue. E ela sabia os próximos passos das Amazonas e que pediu por um resgate, e então ele se voluntariou. Diana diz que sua conta espiã estava certa e que agora ganhou sua confiança, e manda acharem Lois Lane e matarem Steve Trevor. Começa uma chuva com raios em Gotham City. No alto da mansão Wayne, Barry e Thomas montam para-raios em uma cadeira com produtos químicos, para replicar o acidente que deu os poderes ao Barry. Ele se senta na cadeira e espera até que um dos raios o atinja. E quando isso acontece, os produtos recaem sobre ele, e então seu corpo é completamente queimado e ele não consegue os poderes. Sua base, Cyborg, pede mais tempo ao presidente para conseguir reunir os heróis para ajudá-lo na guerra contra a Mulher Maravilha e o Aquaman. Porém, o presidente diz que eles não tinham mais tempo, que um dos seus melhores soldados havia morrido, o Steve Trevor, e conclui dizendo que a resistência nunca recebeu sua mensagem, pois o sinal foi interceptado, e que existe um traidor entre os heróis que o Cyborg contatou. E enquanto o Cyborg sai do local, vemos a Mulher Elemento saindo de um dos dutos da base. Voltamos ao Flash, que está com o corpo completamente queimado. Ele tenta levantar da maca, dizendo que tinha que tentar de novo, que só precisava de um relâmpago maior. Mas o Batman tenta dizer para ele se deitar, pois ele tinha sorte de estar vivo com aqueles ferimentos. Porém, o Barry fala que isso não importa, que ele não podia esquecer de sua outra vida. Então, novamente, suas memórias são sobrepostas. Ele vê que nessa realidade a Ben Sur é o Lanterna Verde e não o Hal Jordan. Ele lembra de momentos com sua mãe. Ele diz ao Batman que suas memórias estavam se realinhando às mudanças do Flash Reverso, que se não fosse
fossem rápidos, ele esqueceria o seu mundo e que não lembraria de sua esposa e nem do Bruce. Eles voltam para o telhado e vão até a cadeira. O Barry se senta e então um raio maior e mais poderoso atinge ele, e com isso o Batman acaba caindo do telhado. Enquanto o Batman cai, o Barry começa a recuperar sua velocidade e consegue salvá-lo antes que fosse tarde demais. Nova Themyscira, antes conhecida como Reino Unido. A Lois tenta enviar uma mensagem aos ciborgues dizendo que tinha que encontrar a resistência logo, senão ela seria encontrada pelas Amazonas. Ela diz que as Amazonas capturaram um Atlanteano e que no próximo dia Aquaman organizaria suas tropas para invadir Nova Themyscira, e diz que amanhã seria a batalha final, até que ela ouve um barulho e então começa a fugir, porém era a resistência. Voltamos ao Barry, que está sendo analisado pelo Thomas, que se pergunta como ele se curou tão rapidamente, e ele responde que sua velocidade aumenta tudo, incluindo suas funções reparadoras, mas que demoraria até sua velocidade ficar em 100%. Thomas entrega o traje do Flash-Verso ao Barry, falando que não emprestaria um dos seus. Porém, com os produtos químicos na Batcaverna, o Barry consegue alterar as cores do seu traje. Posteriormente, o Barry e Thomas começam a investigar pistas no computador. Thomas pergunta como o Flash-Verso consegue alterar a história e o Barry não. E ele explica que é uma ciência negativa, que Tawny corrompe a Speed Force gerada pelo Barry, e que essa força negativa fornece a ele novos poderes, como manipular a idade dele e de outros, deteriorar objetos com um toque e mudar o passado. O Thomas pergunta se ele pode viajar no tempo e o Barry responde que sim, mas somente quando seus poderes estão em capacidade máxima, o que levaria um tempo. Então Thomas questiona o porquê dele não conseguir alterar o passado, e o Barry responde que alterar a história é como subir uma cachoeira, que a corrente do tempo luta contra as alterações. Thomas diz que ele estava se contendo, como se não estivesse tentando, e o Barry explica que é perigoso, pois um evento pequeno e aparentemente insignificante pode alterar todo o rumo dos acontecimentos. Ele diz que nesse caso existem muitas alterações com as pessoas próximas a ele, e que isso foi um ataque planejado pelo Tawny, pois ele sabia que sem os velocistas, ele tentaria reagrupar a Liga da Justiça. Ele começa a pesquisar e lembra que na sua sobreposição de memórias, a Ben-Sur é o Lanterna Verde, e que se ele estava vivo, Hal nunca recebeu o anel, e vemos que ele é um piloto do exército, ou seja, não poderia ajudá-los. Depois ele explica que Superman é um alienígena que caiu na Terra no período em que Bruce nasceu, e Thomas lembra que uma nave caiu em Metrópolis na época que Martha estava grávida, e que 35.000 pessoas morreram. Barry pergunta o que houve com o foguete. Thomas responde que não sabe, porém que conhecia alguém que poderia ajudá-los, e então vemos Thomas e Barry pedindo ajuda ao ciborgue. O Thomas diz que se uniria ao ciborgue, mas que seria ele quem montaria a equipe, e diz que precisaria do alien que caiu dentro de uma nave em Metrópolis. O ciborgue não sabe do que ele está falando, e o Batman diz para investigar os arquivos do governo. O Barry pergunta por que o Thomas mentiu para o ciborgue, e ele responde que esse é o jeito mais rápido, que o ciborgue não deixaria sua cruzada de salvar esse mundo para ajudá-los, e depois deles consertaram o que o Flash-Verso fez, nada disso importaria. E o Barry pergunta se alguma vez ele se importou. Posteriormente, o ciborgue diz que a nave foi transferida para uma instalação secreta e subterrânea em Metrópolis, chamada de Projeto Superman, e diz que os ajudaria a invadir o local, Nova Metrópolis. Eles passam pelos esgotos de diversos outros locais que o ciborgue hackeia para retirar a segurança, até que chegam nas instalações. Eles desacordam os guardas e o ciborgue abre as portas, e então eles encontram o Superman, que estava completamente fraco. O ciborgue usa uma rajada sônica para tirá-lo da cela, e logo depois eles são rodeados de guardas. Barry diz ao Superman que tiraria ele dali e que não o machucaria. Eles conseguem sair do local enquanto são perseguidos por diversos guardas, até que eles chegam do lado de fora e o Superman finalmente vê o sol e começa a flutuar. Ele atinge um dos guardas, porém se assusta com o que fez e vai embora para o espaço, e agora os outros tinham que lidar com os soldados que tinham ordens para matá-los. Parte 3. Batman Cavaleiro da Vingança. Nessa história temos o Batman Thomas Wayne. Ele está conversando com uma psicóloga que o analisa para ver se ele pode adquirir um seguro, e após essa conversa ele consegue esse seguro, e logo após isso, do lado de fora do prédio, Thomas se encontra com o Gordon, e ambos entram em sua limusine, e ali o Gordon fala que o Coringa raptou os filhos do Harvey. Os dois se encontram com Harvey, que ameaça o Thomas falando que caso a Gotham Segurança não encontrasse seus filhos, ele fecharia os hotéis e cassinos do Thomas. E então vemos o Coringa com os filhos do Harvey. Posteriormente, o Thomas encontra o local onde o Coringa estava, porém o Gordon já havia morrido nas mãos do Coringa. E então ele chega no lugar onde estavam as crianças e a garotinha estava gravemente ferida. O Batman joga um pó sobre suas feridas para cicatrizar e relembra da morte do Bruce. Na noite, o Thomas estava tentando salvar o Bruce, enquanto a Martha estava em choque com o que aconteceu. Ele
grita para ela pedir ajuda, porém quando ela retorna com um policial, o Bruce já havia morrido. Um tempo se passou e o Thomas vai até o quarto para conversar com a Martha. Ele diz que sente saudade do Bruce assim como ela, mas que também sente saudade de seu sorriso. E então ele acaba tendo uma ideia. Ele espera pacientemente até que Joe Chill saia de seu hotel, e então ele espanca o homem até a morte. Ele volta para casa e conta o que fez a Martha, e quando ele vai ver, ela havia cortado suas bochechas em formato de sorriso, e por isso ele a mandou para uma clínica psiquiátrica. Voltamos ao presente. O Coringa está espancando Batman com diversas marteladas, porém o Thomas a pega e ambos caem pela janela. Ela foge dali e corre dizendo que gostaria de ter caído por cima dele, para lembrar os velhos tempos. Então Thomas a pergunta se ela gostaria de voltar ao passado e começa a lembrar da noite em que o Bruce morreu. Porém, ao final da história, ao invés do Bruce morrer, ele e a Martha morrem, e o Bruce segue os passos do pai. Ele diz a ela que poderia tornar isso uma realidade, pergunta se deveria fazer, e ela diz que sim, e ambos se beijam. Após isso, ela pede para que ele fale um pouco do Bruce, questiona se o garoto vira um médico igual o pai, mas o Thomas diz que não, e ela percebe que o garoto vai se tornar e foge novamente. O Thomas tenta segui-la, porém ela cai em uma caverna e acaba morrendo. Parte 4, Flash Reverso. No futuro, Barry derrota o Hubert Town, que nessa ocasião ainda não era o vilão que conhecemos. Na verdade, ele replicou o acidente que aconteceu com Barry e se tornou o Flash do século 25. Porém, ele causava caos pela cidade, então o Flash, vindo do passado, derrotou e o prendeu. Posteriormente, conseguindo se conectar com a força de aceleração novamente, ele escapa da prisão e vai até o passado e começa a estudar o Flash. Ele vai até o momento da primeira captura de um bandido. Após isso, a primeira vez que o Barry havia usado os poderes. E posteriormente, ele vai até o momento em que o Barry ganhou seus poderes. O vilão se questiona o que aconteceria caso ele impedisse o acidente, caso ele retirasse os produtos químicos. Porém, quando ele faz isso, ele começa a ser apagado, e o raio atravessa assim atingindo o Barry do mesmo jeito. Com isso, o Reverso percebe que caso ele mate o Barry, ele mesmo nunca existiria. Assim, entendendo que para matar o Barry, ele deveria estar disposto a se matar, mas obviamente ele não estava. Após isso, ele está lutando com o Flash e toma uma surra, e com isso ele percebe que para machucá-lo, ele tem que ferir as pessoas próximas ao Barry, e então ele pega a Iris. Ele diz que para atingir o Flash, teria que matar a sua amada, porém ele entende que não importa o quanto ele tente, nunca conseguiria isso, que o Flash sempre daria um jeito de o impedir. Então o Reverso decide atingi-lo pela infância e tornar sua vida difícil. No passado, vemos o Barry com o seu melhor amigo, eles leem quadrinhos e jogam beisebol, porém em um momento o Flash Reverso simplesmente mata o amigo do Barry. Posteriormente, vemos o Barry com sua mãe. Ele diz que não quer ir à escola, que sente que alguém sempre está o atrapalhando, e ela responde que se isso acontecer era para ele se levantar e nunca parar de andar para frente. E com isso, Barry acaba indo para a escola. Harry e Nora conversam na cozinha sobre o Barry, até que eles ouvem alguém na porta e a Nora vai atender, e ela vê o Flash Reverso em sua frente, pronto para matá-la. Parte 5, Imperador Aquaman. Roma, 8 meses atrás. Vemos o Aquaman andando pela cidade, a qual ele acabou de destruir, até que ele vê uma janela pintada que sobreviveu ao dilúvio, e com ela ele lembra de Mera, e então com raiva destrói a janela e volta à sua navegação. Ali ele pergunta ao cientista se a fonte de poder do Geopulso havia diminuído, e ele responde que não. Markovia, 11 meses atrás. Na superfície, o rei da Markovia decide que irá se unir ao Aquaman, pois Diana e as Amazonas estavam tomando o território inglês, pelo que ele ouviu dizer, mandando humanos para campos de concentração. No presente, Aquaman recebe a informação de que descobriram como as Amazonas conseguiram escapar do dilúvio que eles causaram na Europa há meses atrás, que elas conseguiram prever o Geopulso e elevaram Temícera sobre um pilar de pedra, e que elas fizeram isso com a ajuda de Tara Markov, a irmã do rei marcoviano, que se uniu às Amazonas antes do acordo do Aquaman com o rei, e o general informa que sabem sua localização e poderiam matar ela e então desabar Temícera, mas o Aquaman sai do local e vai até a arma de Geopulso. Veneza, 10 meses atrás. O rei está esperando na ponte para o acordo de aliança com o Aquaman. Porém, atlantianos chegam e atacam o rei, mas ele consegue se defender com seus poderes geológicos e gravitacionais, e quando ele seria atingido, a Mera chega a tempo para salvá-lo. Ela diz que aqueles eram rebeldes que não aceitavam nenhuma aliança que o Aquaman fazia
fazia e se desculpa por isso. Posteriormente, eles conversam e a Mera fala que caso o acordo fosse feito, Atlantis ignoraria a superfície, dá um exemplo de que caso existisse um povo nas nuvens, para nós seria apenas uma curiosidade que não nos afeta, até que começasse a chover lixo. Que Arthur estava em uma missão para diminuir a poluição e a pesca excessiva, que pensou ter encontrado uma aliada indiana, e pergunta se o rei da Marcóvia também o trairia, ou sua palavra valia tanto quanto a do rei de Atlantis. No presente, Arthur e seu irmão Orm conversam ao lado da arma de gel pulso, e dentro dela vemos o rei da Marcóvia, e que ele é quem dá energia para a arma causar dilúvios. Como há 8 meses atrás, no local da cerimônia para firmar o acordo entre os reis, as pessoas se perguntam aonde estava Aquaman e Brian, o rei da Marcóvia. Um deles diz que na noite anterior, Brian, Aquaman e Mera se encontraram para um jantar, e depois disso, Brian não foi mais visto. Até que eles sentem um terremoto e então um grande tsunami inunda o lugar. Voltamos ao presente, Aquaman diz a Orm para avisar ao general que eles atacariam a irmã de Brian, e então destruiriam Themyscira, e vemos o rei da Marcóvia chorando. Posteriormente, eles chegam em Themyscira e vemos um submarino, e dentro do local, o general do exército do Aquaman pede para que não envie o Orm para matar a Tara Markov, mas um de seus homens para que não arrisquem o sangue real. Mas o Aquaman responde que se não arriscarem, nunca vingariam sua rainha, e diz para não decepcionarem. Após isso, Orm e Siren, a irmã de Mera, escalam Themyscira e invadem o castelo para matar a Tara Markov furtivamente. E quando Siren iria fazer isso, a tia da Mulher Maravilha os encontra e então mata Siren. Ela manda a Tara avisar a rainha da invasão e se prepara para lutar com Orm. No submarino, Arthur recebe a informação de que os dois não estão respondendo, mas diz que não irá recuar, e vemos que a guarda da Mulher Maravilha está chegando no submarino. Porém, antes mesmo disso, a própria Mulher Maravilha invade o local para lutar com o Arthur. Ela tenta explicar que descobriu que alguém arquitetou toda essa guerra e os manipularam, mas Arthur sequer escuta o que ela tinha a dizer. Ele diz que Diana matou sua amada e agora usa seu elmo como um troféu, que nunca perdoaria. Voltamos ao passado e vemos o jantar em que Arthur, Mera e Brian estavam. O rei da Marcóvia é sedado ao tomar o vinho. A Mera tenta dizer que eles deveriam reconsiderar o plano e seguir por outro caminho, que Brian é um bom homem. Mas o Arthur diz que transformando Brian numa arma de gel pulso, eles poderiam ganhar a guerra à distância, e que ele trocaria a vida de Brian por de vários Atlantes, e posteriormente Orm chega e diz ao Arthur que o general o chamou. Sozinho com Mera, ele diz que concorda com ela sobre o plano, que também não gosta disso, e informa a Mera que Diana estaria examinando suas defesas costeiras em Dover, que o general não quis atacá-la pois um grande exército poderia ser detectado muito antes de conseguir atacar, mas que uma pequena equipe poderia fazer o trabalho, e então Mera decide que irá atacar Diana. Voltamos à batalha. Aquaman pergunta a Diana como seu irmão morreu, mas ela responde que ele não morreu, mas que ela viu sua tia beijando o irmão do Arthur, e que eles estão trabalhando juntos. Diz que eles devem ter tramado o assassinato de sua mãe e pôs a culpa em um dos soldados do Aquaman, e que sua tia sempre pressionou ela pela guerra, sacrificando até mesmo a ilha ancestral das Amazonas, e pergunta se o Orm não fez o mesmo. E então o Aquaman diz para sua frota se preparar e diz a Diana que quem vencer essa batalha levaria os dois à justiça, e ela concorda. Diana se comunica com suas Amazonas para se informar sobre os prisioneiros, porém Orm ativa um dispositivo que começa a destruir toda a frota do Aquaman. O cientista do navio, vendo que tudo está sendo destruído, decide fazer um último ataque contra as Amazonas e ativa a arma de gel pulso de forma que ela não para até ser desativada. O Arthur acha que isso era culpa de Diana e então manda suas tropas atacarem e começa sua batalha contra ela. Eles diferem diversos golpes, mas Arthur consegue derrubar Diana. Porto de Dover 8 meses atrás. Vemos o ataque de Mera contra Diana e sua guarda. Porém, Diana sai vitoriosa da batalha, matando a rainha de Atlântida. E vemos o Arthur se lamentando pela morte de sua amada e mandando afundarem as Amazonas. No presente, Diana consegue fugir do submarino, mesmo sem sua máscara de oxigênio. E agora, com a fuga dela, Arthur tinha a escolha de desativar o gel pulso ou seguir Diana. E devido ao seu ódio, ele faz a segunda opção. E com isso, ele deixa a arma de gel pulso afundando no oceano enquanto estava ativa, e assim rasgando o mundo. Parte 6. Mulher Maravilha, Fúrias. Vemos Themyscira, uma ilha muito afastada do mundo dos homens, e nela, há 14 anos atrás, vemos Diana e sua guarda-costas e também melhor amiga, Philippus, correndo pela ilha, até que em um momento Diana mostra um barco que ela escondeu. Ela diz que só aprendeu sobre o mundo dos homens, mas que nunca o viu e que embarcaria
faria uma aventura e voltaria pela manhã. Mais tarde, vemos ela no mar, se impressionando com um grande navio que passava ali e posteriormente um avião, até que um monstro marinho ataca. Porém, o Aquaman mais jovem chega no local e a protege, e ambos conseguem derrotar a criatura. Ela estranha o Arthur em um primeiro momento, mas a Diana começa a se sentir mal, e então o Arthur fala que ela foi envenenada pela criatura, e leva a Diana para Atlântida para ser tratada. Um mês se passa, os atlantianos e as amazonas se tornam aliados. A Diana faz um discurso para ambos os povos, falando que se esconderam com medo das consequências de se revelarem para a humanidade, mas que poderiam encarar isso melhor juntos, dividindo seus conhecimentos com o mundo dos homens, e assim protegeriam o mundo de si mesmo. E ela e Arthur anunciam seu casamento. Posteriormente, no casamento, vemos que ambas as nações se revelaram ao mundo e repórteres estão anunciando o casamento para todo o planeta. Porém, vemos que em ambos os lados possuem tensões e muitas discordâncias, principalmente de Pentesileia, tia de Diana, e do Orm, irmão do Arthur. Até que vemos um assassino no casamento. Ambos vão até o altar, porém a mãe de Diana percebe o assassino e se põe em sua frente, recebendo a lança em seu lugar. Eles veem que o assassino possuía uma armadura atlantiana, porém Garth chega e ataca o assassino, e assim ele se revela como Artemis, a melhor guarda da rainha. Ela diz que Orm avisou que seria fácil, e que realmente foi, e que agora ela tinha seu assassino. Então joga Garth no meio de todos com a armadura. Ele tenta dizer ao Arthur que Orm tramou isso, porém uma amazona mata ele antes que consiga, e manda os Atlantes saírem da ilha. Posteriormente, vemos Artemis e Pentesileia falando que o plano está feito, que agora era a vez do Orm. Atlântida, semanas antes do casamento. Arthur conversa com Diana sobre eles se revelarem ao mundo e que deveriam fazer isso juntos, e ela diz que juntos é uma palavra muito forte, e ela ainda não gosta da ideia de eles se casarem, porém Arthur diz que a essência da política é um rei forte se casar com uma rainha forte. Mas Diana fala que Mera não gostaria disso, e Arthur tenta argumentar que ela entenderia a necessidade da política. Porém, Diana responde que não entende a necessidade de uma concubina. Temícera, um ano atrás. As Amazonas estão fazendo um ritual de 3 dias para Hipólita, mãe de Diana. Enquanto isso, Artemis e Pentesileia insistem para que Diana termine logo para que continuem as estratégias de guerra, e Diana recebe a notícia de que navios atlantes estavam chegando na ilha. Em seu navio, Aquaman diz aos outros que aquilo era só uma demonstração de suas forças, e nada mais, e Orm tenta insistir para que ataquem, mas Arthur recusa. Posteriormente, Diana decide ouvir os atlantianos e Pentesileia desaprova, falando que prefere ouvir seus gritos de morte. Arthur chega no palácio e diz para Diana que busca a paz e que deveriam encontrar o verdadeiro assassino de sua mãe, e que deveriam fazer isso juntos, e ela diz que juntos é uma palavra muito forte. E então as Amazonas são atacadas e Philippus é morta, e Diana com raiva ataca o Arthur. Ele tenta explicar que não foi ele, porém Orm chega e diz ao Arthur que também estão sendo atacados, e ele diz a Diana que estão sendo enganados, mas ela não queria ouvi-lo e ataca ele novamente. Pentesileia manda recuar e as duas vão em direção às aeronaves invisíveis. Ela diz que a ilha está perdida e que, temendo a traição Atlante, mandou as Amazonas esperarem a bordo. Pentesileia diz para Diana quebrar o selo do Tártaro e sacrificar a ilha, e com hesitação ela o faz. Ela diz que perdeu tudo, mas Pentesileia fala que ela ganhou o direito de ser uma verdadeira rainha, e que agora a vingança pura era sua justificativa. Arthur e Orm correm para fugir dali. Ele explica que a ilha foi construída sob um vulcão, e que elas controlavam sua energia geotérmica, e que agora liberaram, e diz que esse era o sacrifício de verdadeiras guerreiras, e eles conseguem escapar da destruição. Posteriormente, no noticiário é anunciada a destruição da ilha, a declaração de guerra do Arthur contra as Amazonas e a recusa da Inglaterra do estabelecimento das Amazonas no país, o que resultou em uma guerra com o povo inglês para conseguirem se estabelecer no território, e também a Diana se juntou às outras mulheres superpoderosas para assim criar as Fúrias. Frota Atlante 8 meses atrás. O cientista do Aquaman informa que a destruição de Temícera ocasionou um abalo no oceano, que resultou na morte de diversos Atlantes, e que agora as Amazonas estavam construindo um santuário no Reino Unido, e forçando as nações europeias a se juntarem a elas. O cientista diz que a Rainha Mera desaprova isso, mas que deveriam combater a selvageria amazona equiparadamente. E Arthur se questiona se realmente deviam fazer isso, e se pergunta onde estava Mera para consultá-la. Nova Temícera, Porto de Dover.
Diana e Mulher Gavião caminham pelo porto até que são apresentadas a Tara Markov, que pede desculpas pelo seu irmão. Até que um barco Atlante aparece no porto e uma luta se inicia. Mera surge por trás de Diana, atacando, e Diana manda as outras não interferirem e ambas se preparam para lutar. Elas vão para o ataque. Diana fala que dói fazer isso, mas que foi Atlântida quem começou, e arranca a cabeça de Mera, falando que agora era ela quem iria terminar. Ela diz que pegará o elmo para lembrar do que essa guerra tem custado, e manda mandarem o corpo de Mera para o seu povo. No navio, Orm leva o corpo de Mera para Arthur, e então ele manda ativarem a arma de Geopulso e afundarem as Amazonas. 8 meses atrás, a Europa está sendo afundada. Londres, Porto de Dover. Diana recebe a notícia de que um abalo sísmico foi registrado através de toda a Europa, e Tara Markov sente a dor de seu irmão ao fazer isso e sente que estão matando ele. E um gigantesco tsunami se aproxima, porém a Tara usa seus poderes e enquanto toda a Europa é afundada, algo acontece com o Reino Unido. Então Nova Temícera é elevada a quilômetros acima do nível do mar. E voltamos ao momento que matariam Tara Markov. Mas a Penthesilea chega e manda ela avisar a rainha, então ela corre para fazer isso. Mas quando a Diana chega, vê Orm e Penthesilea se beijando. Ela nocauteia Orm e diz que agora entende os campos de concentração, os experimentos genéticos e todos os crimes que sua tia cometeu em seu nome, e que ela se aliou ao inimigo. Mas ela responde que Diana tinha um sonho fútil de paz, e que se as Amazonas fossem sobreviver, seriam guerreiras, e que ela fez o que Diana e Arthur não tinham coragem de fazer, que era as duas nações governando o mundo inteiro, e que sacrifícios tinham de ser feitos. E Diana percebe que foi ela quem matou a sua mãe. Ela manda as fúrias prenderem os traidores, mas ela é avisada de uma transmissão de Lois Lane. Que estava revelando ao mundo inteiro os campos de concentração das Amazonas e as alterações genéticas, e pede para que o mundo se una à resistência. E uma guarda chega avisando que uma tropa atlante estava se aproximando, e Diana diz que teria que lutar uma guerra desnecessária e vai enfrentar o Aquaman. Posteriormente, Orm pergunta se estava na hora, e então começa a destruir a frota atlante. Então o cientista ativa a arma de Geopulso e um terremoto começa. Orm e Penthesilea começam a matar as Amazonas e Tara tem sua mente destruída por causa da dor de seu irmão. Os dois saem do palácio e observam todo o caos. Arthur e Diana lutam e no meio do confronto uma chuva de raios ocorre. Parte 7, Flashpoint, o fim. Fawcett City. O presidente faz uma transmissão falando que os heróis falharam em se organizar contra o Aquaman e a Mulher Maravilha. A Mary pergunta o que eles fariam e o Billy diz que não poderiam fazer nada, pois eles eram apenas crianças. Eugene responde que eles eram crianças com os poderes dos deuses, mas o Pedro fala que a Mulher Maravilha quase os matou. E ao fundo ouvimos na televisão o presidente falando que não podem mais esperar que os salvem, e eles mesmos teriam que lutar essa guerra. Coast City. O Hal se prepara para voar e atacar as Amazonas com um míssil projetado pelas indústrias Queen, e como sempre ele estava com um sorriso no rosto. Mas um dos seus amigos diz que ele é um idiota que está sorrindo mesmo no fim do mundo. Porém o Hal toma uma postura mais séria e responde que sabe o tamanho do problema, mas que não pode focar em seu medo, pois senão se esconderia igual os ditos super-heróis. Então ele se despede e levanta voo. Metrópolis. Os heróis estão com dificuldade de enfrentar os soldados, porém eles acabam sendo ajudados pela mulher elemento que derruba os guardas. O Batman tem suas ressalvas quanto a ela aparecer coincidentemente na hora certa, mas ela diz que esteve seguindo o Cyborg, que ninguém nunca convidou para participar de nada. E o Batman fala que ela é uma lunática, assim como todos no Arkham. E novamente o Barry começa a ter suas memórias sobrepostas. Ele cai de dor enquanto começa a ter lembranças que não existiam de sua mãe e de seu pai. E o Batman aplica uma substância no Barry que diminui a atividade elétrica em seu cérebro e pede para ele não se esquecer do Bruce. Voltamos à família Shazam. Eles estão divididos sobre lutarem ou não essa guerra. O Billy diz que eles não se transformariam caso todos não gritassem a palavra, e então ele fala pizza. Começa a dizer que eles só agem como uma família às sextas-feiras quando eles pedem pizza e assistem um filme. O Fred diz que o motivo é que somente o Billy e a Mary são de fato uma família. E o Billy responde que o mago tentou os ensinar que a família não é sobre possuir
possuírem o mesmo sangue, mas é sobre o vínculo que eles possuem. E pergunta se eles já pararam pra pensar o que vai acontecer se Mulher Maravilha e Aquaman não forem impedidos. Então Batman arruma a porta da casa e diz que precisa da ajuda das crianças. Ele fala que ouviu dizer que as crianças ajudaram Sandman a não perder a memória com um relâmpago mágico que os transforma no Capitão Trovão. E diz que o Barry está sofrendo de algo parecido. Mas quando o Billy vai ajudá-lo, ele consegue ver a realidade do Barry. O Billy pergunta de onde ele veio, que conseguiu ver o mundo com esperança. E questiona se o Barry veio ajudá-los. Até que eles ouvem na televisão que ocorreu um massacre no Reino Unido. As Amazonas abateram as tropas dos Estados Unidos e que Hal Jordan morreu no combate. É dito que um imenso maremoto está atingindo todo o Reino Unido e que esse seria o fim. Harry leva o Batman para a cozinha e diz que eles precisam fazer algo, que pessoas de verdade estão morrendo, que ele não pode mais fingir que é só um sonho, que quando ele acordar tudo terá acabado. Mas o Batman diz que irá acabar, e o Barry responde que ele pode esquecer tudo a qualquer momento, e mesmo que eles achem o Tawny, seria quase impossível achar quais mudanças ele fez, e que talvez seja necessário aceitar que eles estão presos nesse mundo. Diz que eles precisam enfrentar o Aquaman e a Mulher Maravilha, mas o Batman diz que não, que ou eles mudavam o mundo ou deixavam que ele fosse destruído. E o Cyborg e os outros chegam na cozinha. Barry pede para que o Cyborg entre em contato com os outros heróis para avisar que eles iriam confrontar o Aquaman e a Mulher Maravilha, mas o Cyborg diz que o resto não viria sem o Batman. O Barry questiona o motivo disso e o Cyborg responde que ele sabe que é só um homem fantasiado, mas que uma lenda se criou ao redor dele e que todos acreditam. Porém o Billy fala que eles ajudariam nem que fosse somente ele e o Flash. E quando eles estavam saindo, o Barry diz que o Bruce os ajudaria, e então o Thomas acaba aceitando. Nova Temícera, Batman e os outros vão com o seu Batwing e entram em contato com os heróis. A magia se teletransporta para a nave e o Batman manda os outros se encontrarem no campo de batalha. Vemos o Aquaman enfrentando a Mulher Maravilha. Ele diz que não pode acreditar que um dia a amou, mas a Diana responde que ele nunca amou ela de verdade. E ambos veem uma chuva de raios nos céus e nossos heróis surgem no meio dela. Shazam vai enfrentar a Mulher Maravilha e o Flash tenta conversar com o Aquaman. O Shazam consegue mobilizar Diana, porém a magia atrai os heróis transformando o Shazam nas crianças novamente, e as impedindo de se transformar de volta, e então uma Amazona apunhala o Billy, matando o garoto. O Barry não consegue acreditar que mataram ele, então o Reverso surge falando que o Barry é o culpado de tudo aquilo. Tawny diz que o Barry estava demorando mais do que ele esperava para atingir sua velocidade máxima, e Barry com raiva o ataca perguntando o que ele fez ao mundo, mas o Tawny o ataca novamente dizendo que ele não fez nada, que o melhor de toda essa história era que o Barry era o verdadeiro vilão, que ele fez esse mundo dilacerado pelos seus próprios amigos, e diz que o Barry havia se esquecido do que ele mesmo fez. Então redefine suas vibrações internas para que ele lembre, e então Barry recupera suas memórias, e lembra de estar no túmulo de sua mãe no aniversário dela, o primeiro desde que ele descobriu que o Reverso era o verdadeiro assassino da Nora. E com isso, um vazio atormentador forçou o Barry a ir em um lugar que ele jurou nunca ir, no dia em que sua mãe morreu, e assim ele impediu o Reverso de matá-la, e com isso despedaçou a história, alterando a vida de todos. O Barry diz que agora consegue se lembrar e eles lutam, mas uma explosão acontece e ela foi causada pelo Batman, que diz que se foi o Barry quem causou tudo isso, ele podia consertar, que era só tirar o Tawny da jogada. Porém o Reverso surge atacando o Batman e falando que é bem pelo contrário, que é o Barry quem saiu de seu jogo, e explica que nunca matou o Barry, pois teria que estar disposto a morrer também, mas que quando o Barry alterou a linha do tempo, ele estava fora do mesmo, e isso tornou ele um paradoxo vivo. Ele diz que agora existe fora da cronologia e que não importava como a história era alterada, ele continuaria existindo e que finalmente poderia matar o Flash. Porém, enquanto ele cantava a vitória, o Batman consegue acertá-lo e mata o Flash Reverso atravessando uma espada em seu peito. A Mulher Elemento, o Cyborg e as crianças chegam ali, e dizem que a magia se voltou contra eles e está do lado da Mulher Maravilha. E quando eles são encurralados, a equipe da Resistência chega para ajudá-los. Porém, a magia fere eles gravemente e acaba acertando o Batman. Ela começa a atacar o Cyborg e as crianças, mas de repente o Superman chega matando ela. Arthur e Diana observam ele, então eles são atacados. O Barry começa a ter suas memórias sobrepostas novamente, e enquanto isso o Cyborg recebe centenas de leituras sísmicas e percebe que Atlantis vai rasgar o planeta e o fim do mundo começa. O Thomas manda o Barry fugir antes que suas memórias sumam e fosse tarde demais, mas o Barry queria ficar para tentar salvar aquele mundo. Porém o Thomas diz que todos já estavam mortos e dá uma carta ao Barry para que ele entregasse ao Bruce, e diz que sente muito pela mãe do Barry. Ele começa a correr e então lembra de sua mãe enquanto tenta viajar no tempo e é puxado para sua antiga casa. A Nora pergunta que roupa era essa que
o Barry vestia e fala que nos noticiários diziam que esse seria o fim do mundo. E o Barry diz que é tudo sua culpa. Dentro da casa, ele explica tudo o que aconteceu para a Nora e ela pergunta se ele não poderia voltar no tempo e se impedir. Mas ele responde que mesmo se tentasse, não poderia viajar no passado sem a esteira cósmica. E ela responde que se ele foi atraído até ela como uma espécie de para-raios quando tentou viajar, talvez se concentrasse em si mesmo seria atraído até o momento certo. Mas ele diz que tem de haver outro jeito, pois não queria perder ela novamente. Ela questiona quantas pessoas morreram nisso e ele responde que milhões, mas que não deixaria que ela morresse, que essa vida fosse apagada. E ela responde que não será, que de um jeito ou de outro essa vida aconteceu e que ela não poderia ter sido mais orgulhosa dele. E fala para ele deixá-la ir, que ela ficaria bem com o Harry. E então o Barry consegue voltar até o momento em que ele mudaria tudo. E mesmo chorando, ele se impede de alterar a história. Ele tenta voltar ao fluxo do tempo, mas vê 3 linhas temporais distintas. E ouve uma voz dizendo que há tempos a história foi despedaçada em 3, mas que as linhas do tempo devem se tornar uma novamente. E fala que o Barry ajudaria a fazer isso. E então ele retorna ao fluxo do tempo, se questionando que voz era essa. O Barry está dormindo em seu escritório. Ele esteve fazendo turnos de 18 horas vasculhando arquivos mortos. Mas o Singh não se importava com esses arquivos. O Barry acorda assustado olhando para todos os lados, mas ele diz ao seu amigo que estava tudo bem. Mais tarde ele vai até o Batman e explica tudo o que aconteceu. Diz que até onde ele viu essa realidade parecia estar tudo normal. Ele fala que na outra linha suas memórias estavam sendo mudadas a cada minuto, mas que agora, mesmo depois de horas, ele se lembra de todos os momentos com sua mãe. E o Bruce diz que talvez seja uma recompensa para tornar as coisas um pouco mais fáceis. E diz para o Barry não se martirizar, pois se fosse com ele faria exatamente a mesma coisa. E o Barry revela que conheceu uma pessoa nessa realidade que não teria salvo o mundo sem a sua ajuda. E entrega a carta ao Bruce. Ele abre a carta e quando a lê, não consegue acreditar. Ele chora agradecendo ao Barry por isso, falando que ele é um ótimo mensageiro. E assim a história chega ao fim. Eu espero que tenham gostado. Deixe um like, se inscrevam e considere se tornar membro do canal por apenas R$ 2,99. Eu vou ficando por aqui.